Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a professora Liliane. Vamos começar? Hoje nós vamos trabalhar com dezenas inteiras ou dezenas exatas. Primeira coisa que a gente vai ver é que existe um sistema de numeração, onde os nossos números eles são agrupados em 10 em 10. Por isso se chama de sistema de numeração decimal. Nós vamos ver aqui um exemplo. Então, uma bolinha vai representar uma unidade. Mas se eu agrupo essas bolinhas em 10 bolinhas, eu vou ter, então, uma dezena. Eu estou agrupando de 10 em 10. Aqui embaixo, por exemplo, nós temos os agrupamentos de 10 em 10, que é aquela contagem que a gente já fez ou vai aprender a fazer: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, essas são chamadas de dezenas inteiras ou dezenas exatas, porque estão agrupadas de 10 em 10. Mas antes de se formar a dezena, nós temos as unidades. Então, aqui a gente tem um exemplo usando material dourado, que são os cubinhos. Então, um cubinho representa uma unidade. Então, aqui eu só tenho uma unidade. Mas aqui, por exemplo, eu tenho 7 cubinhos. Então, eu tenho 7 unidades, não é mesmo? Quando eu tenho mais do que 9 unidades, como a gente pode ver aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 cubinhos, eu tenho 10 unidades. Essas 10 unidades formam um grupo com 10 elementos. Toda vez que a gente tem um grupo com 10 elementos, nós trocamos por uma barrinha, que significa uma dezena. Vamos ver, então, alguns exemplos desse agrupamento aqui, ó. A gente tem aqui alguns grupos. Nós temos um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupos. Cada grupo desse vai ter 10 bolinhas. Então, eu tenho 10 bolinhas nesse primeiro grupo, daqui, 10 bolinhas nesse segundo grupo, 10 no terceiro e assim por diante. Quando eu junto todos esses grupos, eu vou ter, então, 9 grupos. Se eu tenho 9 grupos, cada um com 10 bolinhas, isso significa dizer que eu tenho 90 bolinhas. 9 grupos é o mesmo que 9 dezenas ou 90 unidades. Vamos então ver com o material dourado quais são essas dezenas inteiras. É aquelas que tem, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Essas são as nossas dezenas inteiras representadas com o material dourado. Se vocês perceberem aqui, ó, essa primeira barrinha eu vou ter 10 cubinhos. Por isso, se chama uma dezena. Nessa daqui, por exemplo, eu tenho 40 cubinhos, 10 em cada barrinha. Na primeira barrinha eu tenho 10, na segunda 10, na terceira 10 e na última barrinha também 10 unidades. Então, por isso, nós falamos que são 4 dezenas ou 40 unidades. Vamos lá, então. Na primeira, nós temos 10 cubinhos, uma dezena ou 10 unidades. Na segunda, eu vou ter 2 dezenas ou 20 unidades. Na terceira, 3 dezenas ou 30 unidades.
Na próxima, 4 dezenas ou 40 unidades e assim por diante. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado. Essa é uma atividade do curso de Criação de Videoaula do Instituto Federal Rio Grande do Sul.